Olá, saudação a todos e a todas. Nós vamos iniciar agora o nosso módulo denominado Impactos do Covid-19 e a Judicialização do Ambiente Público, pelo qual, nesse módulo, nós vamos examinar principalmente os impactos da pandemia do Covid-19 e na sua interação com a atuação das autoridades públicas, principalmente do Poder Executivo, do Poder Legislativo, mas sobre a ótica da intervenção do Poder Judiciário. Como se faz esse novo cenário que nós estamos, de normalidade que nós estamos vivendo, quais são os instrumentos, quais são as limitações e os cuidados que o juiz deve ter presente na sua atuação. Nós devemos estar sensibilizados para os novos desafios apresentados por essa pandemia. Nós teremos basicamente 4 pequenas exposições de 15 minutos. Numa primeira, nós vamos verificar, então, esse quadro, essa contextualização, essa normalidade produzida por essa pandemia. No segundo momento, os limites da intervenção judicial. No terceiro momento, os cuidados do juiz relativamente à questão probatória, principalmente a questão da prova científica. E no quarto, nós vamos verificar, estudar alguns casos concretos. Já temos diversos casos, Suprema Corte, em todos os níveis, né, os magistrados são chamados a dar a sua contribuição. A questão do Covid-19, como nós podemos verificar, né, um passo de história, um pouco mais de 100 anos, nós tínhamos também, sempre tivemos na história do Brasil, epidemias, né, situações em que uma determinada doença ceifava milhares de vítimas. Temos, por exemplo, a gripe espanhola, que ceifou mais de 30 mil vidas no Brasil. Nós tínhamos pegamos um jornal da época em que, como podemos perceber, aqui as reações populares sempre são as mesmas. O poder público é confrontado por uma situação que provoca uma normalidade no dia a dia das pessoas, das empresas, das indústrias, enfim, da vida social, e o poder público é questionado. E surgem as queixas aqui, por exemplo, nesse caso, a desídia criminosa do governo, a falta de recursos, enfim, reclamações de toda ordem contra as autoridades. Isso não é normal, isso é inerente, né, à atividade pública. Então, nós temos uma situação, como nós temos aqui, que é justamente de enfrentamento. E nós vamos ter presente essa normalidade, que é o traço principal dessas situações. Por exemplo, né, o poder público, então, nesses casos, vai ser demandado a deixar de lado aquela sua pauta, aquele seu programa, aquele seu planejamento do gasto dos recursos públicos para fazer frente àquela emergência que surgiu. E nós teremos, então, soluções que fogem da normalidade. Aqui peguei o exemplo, em 1918, com a gripe espanhola, as escolas, de uma maneira sistemática, aprovaram todos os alunos, sem medir o aproveitamento de todos eles. Todos os níveis, em todos os colégios, em todos os níveis de educação, simplesmente diante dessa doença, né, milhares de pessoas infectadas, as escolas simplesmente aprovaram os alunos para o próximo ano, uma situação da normalidade, mas plenamente justificado por aquela situação que estavam vivendo naquele momento. Nós temos ainda, então, num primeiro momento, vamos lançar um pouco de atenção aos conceitos que nós começamos a conviver quando nós temos uma situação dessa. Os conceitos, então, que vão caracterizar
aquela normalidade, como eles são, como esse processo pelo qual as autoridades anunciam que estão deixando de lado aquela normalidade, aquele dia a dia da administração, para então fazer frente a essa situação. E nós começamos então a conviver com essas ideias. Estado de situação de calamidade, estado de calamidade pública, situação de emergência. Nós vamos então cada vez convivendo mais com isso, decretos do executivo suspendendo atividades, decretos do executivo estadual, do executivo municipal. Nós temos uma proeminência, de certa forma, do poder executivo, né? E também do poder judiciário mais no segundo plano. E porque é inerente ao processo uma pronta atuação e um controle, talvez repressivo, né, do poder legislativo e do poder judiciário, em alguns casos sendo chamado ou para reexaminar as decisões já tomadas, ou para, no caso de omissão do poder público, a exigência para que passe a agir. Então, nós começamos pela situação de emergência, que nós vamos viver cada vez mais com essa ideia de situação de emergência, estado de calamidade, estado de defesa, estado de sítio. Os dois últimos são situações mais de maneira generalizada e de maneira que tem mais a ver com a vida institucional. E, portanto, não vamos nos ocupar desses dois últimos itens. Mas, em relação à situação de emergência e estado de calamidade, nós temos uma gradação em que a capacidade do poder público municipal ou estadual, do Distrito Federal de atuar, está, de certa forma, comprometida. No caso da situação de emergência, é uma gradação menor, é quando aquela capacidade está parcialmente comprometida. Então, se declara uma situação de emergência para permitir algumas atuações, mas o poder público ainda consegue, o grau de auxílio do ente federal, no caso, será menor. No estado de calamidade, essa capacidade de resposta, quer do Estado, quer do município, estará seriamente comprometida. Portanto, aí nós teremos um grau de interferência maior. Então, são conceitos que nós vamos nos acostumar a conviver. Nós tínhamos, tradicionalmente, esses conceitos muito arraigados nas questões climáticas, né? Uma chuva de granizo, uma inundação, um desmoronamento, e nós tínhamos, então, nesses casos, a municipalidade, em geral, decretando situação de emergência ou estado de calamidade, mas de maneira indistinta. Nós não vamos encontrar uma uniformidade nem na legislação, que nós vamos ver logo mais, nem na doutrina. Então, vamos principiar nós vamos ter, então, de acordo com cada legislação, um tratamento diferenciado dessa legislação, né, dessa terminologia. Por exemplo, a lei que criou o Sistema Nacional de Defesa Civil, nós tínhamos lá a previsão de situação de emergência e estado de calamidade, como o legislador se refere. Nesse caso, essa legislação, ela criou, né, o Sistema Nacional de Defesa Civil, ela está mais vinculada ao auxílio do governo federal para fazer frente àqueles eventos da natureza. Áreas atingidas, áreas de risco, desmoronamentos, inundações. Então, conforme a situação, se decreta situação de emergência e estado de calamidade para recuperação, prevenção, né, ou recuperação de áreas atingidas por desastres naturais. Então, nessa legislação, nós vamos ter a Constituição, essa Lei 12.340 de 2010, mas não ainda para a situação que nós temos hoje. E o Decreto 72.57 de 2010, ele vem, então, disciplinar essa atuação, com como será feita essa intervenção da União,
Então, também o decreto também falando, de acordo com a capacidade de resposta do ente atingido, nós vamos ter ou uma situação de emergência ou, num grau mais avançado, o estado de calamidade. Qual o procedimento, né? O juiz vai ser chamado, por vezes, a examinar, verificar, ou até para a nossa interpretação do que está ocorrendo, é importante verificar como é o procedimento para decretar quem decreta e como é feito essa declaração, o reconhecimento pelo poder público que está ocorrendo aquela situação de emergência ou estado de calamidade. O artigo 3º, então, para fins dessa legislação, o artigo 3º da Lei 12.340/2010, ele diz lá que o poder executivo do Estado, do Distrito Federal e dos municípios decretam, né, ou requerem o decreto, e encaminha, então, à União, ao Poder Executivo da União, o Poder Executivo Federal, que vai reconhecer, então, o município declara que existe uma situação, pede auxílio, e a União, então, vai intervir, ela vai reconhecer isso, vai dizer, não, realmente, eu reconheço, ela vai anuir com a sua vontade e vai começar, então, a prestar o auxílio para aquela entidade, Estado ou município que está declarando que está com a sua capacidade de dar a resposta seriamente atingida. E como se faz isso? Geralmente com a remessa de recursos, né, recursos financeiros. Isso até é, né, um pouco bem inerente ao nosso Estado democrático e até a vida normal. As pessoas querem autonomia, mas querem os recursos e não querem abrir mão da sua autonomia. Então, o que o legislador procurou, até pela proeminência e natural, até pela centralização dos recursos, nessas hipóteses, declarada e reconhecida essa normalidade, essa perda parcial da capacidade de dar respostas para aquele evento danoso, então a União interfere, vai, em alguns casos, prestar seu apoio técnico, vendo projetos, analisando projetos, prestando seu corpo técnico para dar soluções, mas principalmente liberando recursos financeiros, no caso dessa lei dos 340, os fundos que existem para os fins de defesa civil. Então, naquela normalidade, se emprestam mais recursos para aquelas entidades, então, para fins dessa lei. E nós teremos outras soluções, por exemplo, a Lei 9077 de 1995, ela, diante dessa situação de emergência, ou estado de calamidade pública, ela autoriza a doação de estoques públicos de alimentos diretamente às populações carentes, para combater a fome e a miséria, geralmente decorrente dessa situação. Então, as respostas elas vão estar na legislação de diversas maneiras, mas o traço principal para o fim dessa lei é que o Poder Executivo vai reconhecer e pedir à União a liberação de recursos para fins dessa lei que trata da defesa, Sistema Nacional de Defesa Civil. Nós teremos ainda, para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101/2000, uma outra sistemática. Nesse caso, o artigo 65 diz que, no caso da calamidade pública, que é quando nós poderíamos, então, aqueles limites rígidos de gastos com pessoal, de despesas, que a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe aos estados e municípios, com a decretação da calamidade pública, no caso da União, decretado pelo Congresso Nacional e pelas Assembleias, nós teríamos um afrouxamento, uma dispensa daqueles limites que nós sabemos são bem rígidos, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal foi um ganho porque havia um crescimento sempre dos gastos, diante da dificuldade dos estados e municípios e da própria União de fazer frente às pressões corporativas, né? Enfim, sem entrar no mérito, são legítimos ou não, as contratações, enfim, de pessoal, para colocar um foco na atividade fim, não apenas na atividade meio, se exigiu e se aprovou essa Lei de Responsabilidade Fiscal para obrigar
e colocar limites para todos os poderes, e a legislação é bem clara, né, para todos os poderes, inclusive o Ministério Público e o Poder Judiciário. Então, que estarão jungidos a esses limites da lei de responsabilidade fiscal. Para fins naquele caso da calamidade pública e da situação de emergência para fins da defesa civil, nós tínhamos um outro mecanismo. O prefeito e o governador declaram e pedem à União que reconhece e libera recursos. Para os fins da lei de responsabilidade fiscal, nós temos, então, os estados e municípios a Assembleia Legislativa vai requerer, a Assembleia Legislativa vai reconhecer a situação de emergência, o estado de calamidade para os municípios. Então, você fará uma lei estadual reconhecendo nos seguintes municípios, tanto X, a situação reconhecida pela Assembleia Legislativa de cada estado, em relação ao seu próprio estado e aos municípios. Então, aqui nós vemos que é uma mudança. Não basta o município. Então, aqui a lei exigiu que a Assembleia Legislativa reconhecesse esse estado de calamidade para fins dos estados, para a decretação do reconhecimento da calamidade pública no âmbito dos estados e municípios. No âmbito da União, o Congresso Nacional. Então nós vimos aqui que, em suma, nós temos, então, uma diferença aqui de mecanismos para verificarmos como, nessa área da calamidade, da situação de emergência e calamidade pública, nós temos uma certa disparidade, né, de acordo com a legislação, para obtermos esse reconhecimento. Em alguns casos, o Executivo, diretamente, o Executivo do Estado e do município decretam e solicita ao governo federal que reconheça e ele libera recursos, e para fins da lei de responsabilidade fiscal, um protagonismo maior do Poder Legislativo, quer estadual, né, Poder Legislativo das Assembleias Legislativas, no caso das câmaras, dos prefeitos e governadores, e na área federal, o Congresso Nacional. Então, o que nós temos, em suma, é que nós teremos uma situação de normalidade, que permitirá ao poder público alterar a execução orçamentária, permitirá afrouxamento na liberação de recursos da União, flexibilização dos procedimentos licitatórios para a aquisição de bens e serviços. Como exemplo aqui, a Lei de Licitações 866/93 dispensa a licitação dos casos de emergência e calamidade pública. Então, um exemplo, né, de que, nesse caso, há dispensa de licitação. Então, o que precisamos ter nossa primeira exposição, ter presente que é uma situação de normalidade, que não é nova, né? Nós tivemos na história muitos casos, mas agora, de maneira mais impactante, assim, porque nós estamos vivendo a situação, antes era um fato histórico, mas agora estamos vivendo. Então, uma situação de normalidade em que se mitigam, em que se afrouxam os controles administrativos para permitir justamente que as autoridades possam temporariamente deixar o seu planejamento, a sua execução orçamentária para fazer frente àquele perigo ou aquele dano que está ocorrendo na sociedade. Mas o traço principal é uma situação de anormalidade decretada pelo poder público competente, como nós já vimos, e que permitirá, então, a adoção, a relativização daquela rigidez entre União, Estados e municípios, a liberação de recursos e o auxílio do ente federal para estados e municípios para fazer frente a aquela ameaça, no nosso caso específico aqui, a pandemia. Então, encerramos por aqui essa primeira parte da nossa exposição e até mais.